Então, vamos lá. Estamos aqui. É óbvio. Vou levantar, sentar. Traz aqui significados. Os significados são simbolismos que são traços ligados ao nosso próprio corpo. Traços que eu falo que traços são o quê? São características, traços, tratados, ok? Até tem algumas questões aqui de alguns livros, alguns tratados ligados ao campo simbólico, por exemplo, o Jean Rosier, o contrato social, Kant, a doutrina do direito, ok? Engel, os princípios da filosofia do direito, ok? São alguns livros, boa introdução pode ser de Engel, né? As seções, a formulação problemática, política clássica, pode encontrar-se em algo natural, né? Que aí lembramos alguns autores sobre a lei natural, que nos traz leviandades. Eu sou natural, sou tão puro que nos traz algo tão incomum. E embora o incomum é algo que seja comum, se eu sou incomum é porque, é lógico, eu tenho imperfeições. E essas imperfeições vão nos trazer algo sucinto relacionado aos nossos diagnósticos que são prescritos e descritos por outras pessoas. Cada tipo de pessoa, ou tipo de profissão, tem a sua maneira de prescrever e analisar os campos analisadores. Lembra que eu falei? Analisar e analisadores. Os analisadores são meios observatórios. Ok? Então, entre esses princípios, também tem outro, a Hannah Arendt, né? Que eu também já mostrei, expus o livro aqui. Senhora aí que também houve destaque. Eu falei também que ela fala sobre a Roma, o anfiteatro um pouco em destaque, bem sucinto. E fala sobre o ócio, bem objetivo. Embora o ócio e é algo que possa ser harmonizado em patamares ligado à pessoa que ela está sendo um tipo de pessoa que é preguiçosa, não está nos direitos, nas imposições ligadas aos saberes do senso comum relacionado a uma consciência filosófica com uma consciência educacional. Então, quando falamos de vários autores, nos traz panoramas importantes. Mas como eu falei sobre Vygotsky, nos traz, renasce em a minha vida, outras pessoas, uma releitura entre os campos prospectivos, entre meios acadêmicos, pós-curriculares e pré-curriculares, o campo, nas linhas, ou seja, nas caminhadas que possam oxigenar as pesquisas de campo intencionais e relacionais, externas e relacionais, que foram os campos gradativos entre os termos que ligam também entre suma, a embriogênese, que vai destacar a filogênese, a antogênese, e quando falamos sobre DNA, que entre o objeto e a fala e a escrita, sendo o objeto o sujeito, e o sujeito está inserido no próprio objeto, ele vai ter naquele objeto, vai falar. Embora o próprio objeto, direto, o objeto vai ser algo direto para eu obter um conhecimento, seja, eu estou aqui, direto entre o objeto, e o objeto está direto a mim, mas eu sendo, ou seja, um sujeito histórico, o próprio objeto vai ser um significado de aprendizado e processo. Ou seja, entre o objeto, há falas. E as falas que acontecem, as relações proximais, vai haver um desenvolvimento. O crescimento ocorre, que está relacionado ao quê? Aos campos da ossificação, ou seja, o osso, ou seja, vamos colocar os campos de resíduos, relacionado ao cabelo, unha, ou seja, a barba, mas traz vários contextos e tecidos que relacionam o quê? A nossa vida. Então, quando eu falo sobre filogênese, quando eu falo sobre não prótons, elétrons,
e faz processo ligado às leis naturais de gravidade, nos traz patamares importantes. Vamos lá. Quando eu estou aqui, neste momento agora, vou e peguei o objeto. E o objeto, aqui tem uma cadeira como fonte de obstáculo, e esse fonte de obstáculo é um campo metodológico para eu alcançar, ou seja, pesquisas e trilhas. Pode ser sonoras, acústicas, vai nos trazer também concentrações entre o quê? Inteligências múltiplas. Já diz outros autores. Eu falo o nome Gardner, né? O nome Gardner em 1994. Mas entre esses becos, ligado à própria profissão, vou colocar aqui dentro, minha mão direita, ou pode ser esquerda, depende se é destro ou canhoto. Vou ter cuidado, se eu forçar muito para lateral que eu posso danificar, embora a palavra danificação fala de inferno, aí já é outro assunto para vários outros autores. Cabe a nós dizer, né? Sartre e outros autores que relacionam, ok? Estou falando aqui em campo de pesquisas e autores que destacaram no campo da linguagem, ok? Então, tempos atrás eu não conseguia nem falar na frente, principalmente em vídeos. E correlacionado o quê? Minha bagagem. Era mais do que nos efeitos que braçais, treinamentos, ou seja, peso, ok? Nos traz monumentos teóricos. Veja bem, o que eu posso fazer aqui agora? Ó? Houve uma extensão, né, diante aqui do objeto. Posso fazer o quê? Alongamentos. Aqui pode ser um termômetro, olhando o eixo do joelho, olha o eixo do joelho, ó. Ok? Pois eu vou e volto, levanto, volta a perna, aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui, sustentar. Posso fazer vários movimentos que relacionam também, ó. 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 Aí eu posso aqui, ficar nessa posição, fazer movimentos. Vários movimentos. Ó. Ok? Isso nos traz o quê? É o objeto, a fala e a escrita. A maioria das vezes, entre estágios supervisionados, que a dificuldade que eu tive era o quê? Colocar no papel as aulas que eu estava relacionando nas pautas. E essa dificuldade é o quê? Como é que eu fui buscar? Eu quero dizer que eu não quero dizer ser leviano. Aonde eu cheguei? Vou pegar aqui, ó, uma gradaçãozinha, como eu falei. Vamos imaginar que a gradaçãozinha é essa boina aqui. Coloquei ela. Coloquei minha camisa. Vou estudar. A boina aqui, vou estudar. Ou seja, coloquei meu chapéu relacionado à educação física. Coloquei meu DNA de pesquisa. Vou buscar a desenvolver. Quando no primeiro período houve muitas dificuldades. Só tinha gente relacionada aqui, escolas de ponto. O Pedro Conhoff, Paulo Mais Guia. É difícil ter alguém ali. Só tinha um colega que ele também fez parte de outra escola aqui, o Ormanda. Mas o que ocorreu? Ele está estudando o Doutor João, outras escolas aí, mas tinha um investimento, né, em questões de comparações. É lógico que ele não morou num barraco, como em épocas como nós. Mas veja bem, não estou fazendo de vítima. Quando eu vou abrir a janela, abrir o quê? Já houve um aspecto o quê? De excitação. Vou fechar a janela. A janela aqui é uma gaveta? Então, um campo de inibição. Aonde há uma excitação, também algo inibe. Como é que eu posso explicar o campo sistólico? Eu quero dizer que ali, os campos zoológicos, relaciona Aristóteles entre a metafísica. O que é metafísica? Vou concretizar, ó. Pode doer. Ok? Mas você vai treinando. É lógico que isso não é masoquismo, sentir uma dor, tipo, liberar uma dopamina, mas você vai treinando, que é o quê? Ó, controle motor. Pode haver meios de escândalos, dispositivos relacionados ao quê? À motricidade humana e os seus campos prospectivos. E essa perspectiva relacionam a própria corporeidade, ok?
Então, a corporeidade é um relacionamento